Olá, ouvintes! Essa é mais uma edição do podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Meu nome é Cecília e faço parte da equipe de marketing da instituição. Nesse episódio, vamos falar com a psicóloga Natália Reis e a pediatra doutora Vivian Pereira de Oliveira sobre a importância da relação entre mãe e filho durante a amamentação. Eu sou a Natália Reis Morandi, psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo. Atuo na unidade Pompeia há 6 anos, sou formada há 13 anos, tenho especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde e estamos aqui hoje um pouquinho para bater um papo com vocês, falar um pouquinho de amamentação e a gente vai conversar um pouco aí. Olá, eu sou a doutora Vivian Pereira de Oliveira, eu sou pediatra e alergista pediátrica. Eu atuo no Hospital São Camilo já há 15 anos, sou formada há 17 anos. Hoje estou como coordenadora médica do Serviço de Pediatria da Unidade Santana. E a gente veio aqui hoje também conversar sobre amamentação, todas as dificuldades aí mais comuns e os fatores emocionais envolvidos aí na relação da mãe, do bebê, no ato de amamentar. Vocês podem falar um pouco para os nossos ouvintes quais as principais dificuldades na amamentação, principalmente para aquelas mamães de primeira viagem? O que a gente vê na prática, a maior dificuldade são questões técnicas da amamentação, né, da pega, né, e com isso vem trazendo todos os problemas relacionados, né? Então, se a criança não fica numa posição adequada, com a pega adequada, vai levar a trauma do mamilo, né? Outra coisa também que, em geral, até é legal a mãe ter uma consulta pré-natal pediátrica para conversar com o pediatra sobre algumas questões que acontecem na primeira semana em geral, do nascimento do bebê, né? E que é o momento da amamentação aí mais difícil. Então, ocorre engurgitamento mamário, pode ocorrer um bloqueio do ducto lactífero, né? Que é o ducto ali do mamilo, tá? Pode bloquear por leite mesmo. Pode acontecer também infecção mamária, pode ter baixa produção de leite por questões emocionais também. Então, são situações técnicas que numa consulta pré-natal pediátrica a gente pode ajudar a orientar a mãe, a técnica da amamentação e todas essas possíveis dificuldades para evitar e evitar o desmame precoce, né? Uma das questões que leva à baixa produção de leite é a questão do cansaço, do estresse, né? Materno, privação de sono, que pode levar a essa baixa produção por questões hormonais, né? Então, tem uma questão emocional que leva a uma questão hormonal que vai levar à baixa produção de leite. Então, a mãe procurar saber sobre a técnica da amamentação antes do bebê nascer é fundamental para um aleitamento materno de sucesso. É comum acontecer a dor na mama nas primeiras 2 semanas por questões mesmo da técnica, né, da amamentação. Então, se o bebê não pega bem direitinho a areola ao invés do mamilo em si, né? Então, se ela pegar ali no mamilo ao invés da areola, vai machucar esse mamilo. Esse é o que a gente mais pega. A gente pega muita mãe com fissura mamária, com um mamilo bem sensível, sente dor. Então, uma das coisas que ajuda, né, além da técnica, né, em si, que é
colocar o bebê com a boquinha bem aberta, pegando a maior parte da areola e não pegar o mamilo em si, colocar o bebê com a barriguinha de frente para a barriguinha da mãe. Isso já ajuda muito, tá? Porque só da criança pegar certinho já ajuda, já evita a fissura mamária e, consequentemente, a dor. Outra situação também que ocorre nos primeiros dias do nascimento do bebê é o engurgitamento mamário. Fica com a mama bem cheia, né? Fica cheia de leite, durinha. Então, uma das coisas que a gente orienta é que quando a mama estiver bem engurgitada, ela fazer retirar um pouquinho do leite, né? Então, tirar um pouquinho do leite e a ordenha, né? Que a gente usa o termo, né? Ordenhar o leite, só para a mama ficar um pouquinho mais murcha e a criança conseguir pegar melhor a areola. Porque se a mama fica muito engurgitada, ali também na areola fica muito engurgitado e aí a criança tem dificuldade de fazer a pega correta. E isso também machuca a mãe. Então, é uma das técnicas que a gente ensina. Então, assim, a maternidade, né, e a amamentação, todo esse processo são aprendidos, né? Então, todo mundo vende aí que o instinto materno e que quando você nasce um bebê você vai saber como lidar. Então, tanto o bebê tá aprendendo, né, a amamentar, a entender esse mundinho, quanto a mãe também tá aprendendo sobre ser mãe, sobre esse bebê, sobre como amamentar, né, sobre ter responsabilidade sobre um serzinho aí, as preocupações, né. Então tem uma série de inseguranças. Então acho que assim, as maiores preocupações vêm em relação a uma expectativa, né, o que a gente cria sobre o que a gente pensa que seria uma mãe ideal, o que a gente gostaria de ser e o que na realidade a gente consegue ser nesse início, né? Porque é um choque entender que tem dor, tem toda a questão de uma fisiologia, ele precisa aprender, a gente também precisa aprender como posicionar esse bebê, né, enquanto mãe. Então tem todas as coisas concretas e objetivas e quando a gente se dá, a gente entra em contato com o choque do que a gente idealizou enquanto mãe, enquanto filho que a gente idealizou e qual é esse filho real, né? Esse filho que nasceu e a mãe que eu tô podendo ser e aprendendo a ser a cada dia junto com ele. Então eu acho que é a principal dificuldade, né? De entender que isso não é romantizado, né? Porque ainda hoje muitas pessoas falam de todo esse processo, do quanto isso é fácil, quanto isso é tranquilo, quanto isso é muito lindo. E assim, a maternidade tem sim muitas coisas bacanas, mas também tem muito sofrimento, muita incerteza, muitas inseguranças em relação ao seu desempenho enquanto mãe e aos cuidados que esse nenê vai ter, né? Porque é a primeira vez, e tanto que um filho é diferente do outro, né? Uma maternidade é diferente não interessa se você é mãe de primeira viagem ou mãe de segunda viagem. Cada amamentação vai ser uma, cada cuidado com aquele bebê vai ser único, e aí se constrói, né? Uma mãe se constrói um bebê à medida que a gente vai se relacionando e entendendo um pouquinho, né? Então eu acho que assim, são para além da baixa de hormônios, né, que ocorre logo depois que o bebê nasce, então tem um aumento da sensibilidade, uma maior irritabilidade, mas tem uma série de coisas que são as nossas expectativas e quando a gente vai se deparando com tudo isso, a gente se frustra, se preocupa, então isso torna-se muito mais intenso do que normalmente seria, né? Então, todas essas preocupações, as questões emocionais por conta da alteração de humor, tudo isso fica muito mais intenso. Então, é importante a gente poder falar sobre isso abertamente, né? Procurar aí com quem conversar, tanto se informar, como a doutora falou, quanto informações especializadas e técnicas, quanto em redes sociais, né? Ou procurar amigas, pessoas que confiem para dividir de fato, né? De uma maneira franca aí o que cada uma passou ou tá passando também, porque às vezes tem uma mãe tem sempre uma outra mãe numa fase similar e quais são os desafios que elas estão enfrentando, não para passar uma receita de bolo, mas mais para dividir que assim, é normal ter sentimentos não tão lindos nessa fase, né? Então acho que é algo bem amplo aí que a gente vai conversar bastante aí ao longo desse podcast, que nós vamos trocando figurinhas aí.
Como que os fatores emocionais interferem na produção de leite? Existe uma coisa, é uma química, né? Então, assim, o hormônio que ajuda na injeção, ajuda não, que faz a injeção do leite materno é a ocitocina. Então, se a mãe fica estressada, cansada, ansiosa, até por questões de, eu não sei se eu vou conseguir amamentar, eu não sei se eu tenho leite suficiente para o meu filho, isso pode inibir a produção da ocitocina. E aí, isso atrapalha na injeção do leite materno, né? Então, é uma questão química, tá? Tanto existe a produção, né, questões que vão inibir a produção do hormônio ocitocina, quanto questões que vão estimular a produção do hormônio ocitocina. Então, falando agora das questões emocionais negativas, aí, a ansiedade, o estresse, o cansaço, ele vai inibir e vai atrapalhar na injeção do leite materno. Então, às vezes, a mãe tem aquela mama cheia de leite e o leite não sai, né? Então, a gente até, às vezes, ajuda, né, prescrevendo a ocitocina artificial, né, para a mãe conseguir aplicar antes de amamentar. Isso ajuda em geral, tá? E a gente sabe que 80% das mulheres, elas sofrem disforia puerperal, que ou baby blues ou maternity blues, que é considerada a forma mais leve aí do quadro puerperal, né? Isso acontece nas primeiras 2 semanas de vida do bebê, do nascimento do bebê, né? Ocorre em 50% a 85% dessas mulheres no puerpério. E os sintomas iniciam nos primeiros dias após o nascimento. Em geral, o pico acontece entre o 4º e 5º dia do pós-parto. E, em geral, tem remissão espontânea, no máximo em 2 semanas. Essa mãe, quais são os sintomas dessa mãe, né? Dessa mulher? Ela tem choro fácil, labilidade afetiva, irritabilidade, como a Natália já tinha comentado. Ela começa a ficar irritada com os familiares, com os acompanhantes, tem um sentimento de estranheza, até de achar estranho o fato de quem é essa criança, tá? Não reconhecer, às vezes, como filho, tá? E 20% das mulheres, elas podem ter depressão pós-parto, que aí é uma situação um pouco mais preocupante, né? É um episódio, né, depressivo mesmo, que ocorre até o 1º ano de vida do bebê. E aí, nesse caso, os sintomas, esses mesmos sintomas que eu comentei sobre a disforia puerperal, eles são mais intensos. E aí, nesse caso, a mulher precisa de terapia, precisa de antidepressivo, né? Inclusive, isso, se a mulher começa a perceber que está passando por alguma coisa parecida, é importante comentar. Eu acho que, em geral, o pediatra está mais perto nessa fase, né? Mas ou com o pediatra ou com o obstetra para pedir ajuda, tá? Então, porque aqui a gente já vai ter a necessidade de uma intervenção maior para ajudar essa mãe, essa mulher, né? Antes de tudo, a mulher, e ajudar consequentemente essa criança, né? Para a gente tentar evitar o desmame precoce, né? Também. É muito importante nós pediatras, estarmos atentos a tudo isso. A minha visão é exatamente essa, que para eu ajudar a criança,
eu preciso ajudar essa mãe, né? Eu preciso estar atenta se essa mãe está bem para cuidar dessa criança. Então, eu tenho bastante essa visão. Eu olho primeiro para a mãe, vejo se ela está bem para poder ajudar essa criança, porque é igual, eu faço muito uma comparação com quando acontece lá, né, alguma coisa no avião, que o oxigênio cai. A gente sempre tem que colocar o oxigênio primeiro na mãe, né, para ela conseguir depois colocar o oxigênio na criança. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa mãe, ajudar, dar apoio emocional, físico, para ela conseguir cuidar da criança. Não só amamentar, né? Cuidar no geral. Tem toda a questão que a doutora estava explicando do bebê, né, aprender de como que vai ser, então, se as questões físicas estão todas ok, se ele consegue, né, a produção de leite também, como que vai ser nessa segunda aí, amamentação. Normalmente, tende a ser um aumento aí da produção de leite, mas às vezes a mãe pode estar passando por outra fase aí emocional, que talvez não porque seria a segunda, então vai ser mais fácil, então óbvio que ela vai estar talvez um pouco mais segura, né, porque ela já teve esse processo antes, então talvez ela esteja um pouco mais, ela domine um pouco mais a técnica, o teu corpo, e entenda mais, a gente não sabe em que contexto fora que essa mãe está, e também como esse bebezinho vai ter a pega, né, como ele vai se desenvolver, né, se ele, as questões físicas aí que ele pode vir apresentar ou não. Então é sempre único, né? É sempre uma caixinha de surpresa. Quais são os cuidados que as mamães devem ter com a saúde mental durante esse período de tantas oscilações hormonais? Como a doutora Vivian já disse, né, então o baby blues, né, que é essa disforia que ela foi explicar pra gente, e a depressão pós-parto. Então a diferença vai ser muito mais na intensidade e no tempo de duração que esses sintomas vão ter. Então no início uma série de sintomas, de alterações aí talvez por conta de toda essa baixa de hormonal que a gente tem no início do puerpério, então elas são esperadas. O que acontece é, à medida que as coisas vão se somando aí, né, vão aumentando, então vai tendo essa maior irritabilidade, essa dificuldade de concentração, essa dificuldade, assim, de trazer mais uma paralisia aí nesse cuidado, né, como a doutora disse, a gente não tá falando só de um ato de amamentar, mas de cuidar desse bebê, né, então quando isso vai trazendo alguns medos excessivos, algo que atrapalha aí, né, esse maternar, a gente começa a ficar um pouco em alerta, né, e aí normalmente são os médicos que acompanham essa mãe e esse bebê, que são os primeiros a observar tudo isso, e a família também, porque eu acho que quando se tá numa relação mãe-bebê, né, os dois estão vivendo aí naquele mundo, então tanto a família, a rede de apoio, amigos, companheiros, os médicos são a principal rede de apoio para essa mãe nesse momento, vão observar algumas coisas que talvez a própria mãe não observe, então é importante todo mundo se conscientizar disso, ficar alerta e dizer, né, acompanhar nas consultas para poder mostrar o que está acontecendo. Então a diferença dessa disforia para depressão é o tempo e a intensidade que isso vai perdurar. Quanto mais isso se intensificar e for um limitador aí nos cuidados, né, e isso não passar, porque o que acontece é, essa alteração é natural e ela tende a passar, o quanto isso vai demorando um pouco mais, a gente alerta vai aumentando e a gente precisa, assim, de acompanhamento psicológico. Então, assim, em ambos os casos, assim, uma coisa é uma mãe que talvez teve uma gravidez planejada ou foi uma gravidez inesperada, as expectativas, as ansiedades, as questões, as preocupações, porque muda, né? Muda tudo, muda o papel que ela vai desempenhar diante da sociedade, né? Então não vai ser mais o papel pessoal, o profissional, o familiar, tem outro papel que é aí dessa mãe. Então tem uma série de coisas que ao longo da gestação isso já vai causando questões nessa mãe, por mais que tenha sido um desejo ou não, né? Não é porque eu desejei ser mãe que eu vou levar
levar uma gestação super tranquila de questões emocionais. Então, tem muitas mães que às vezes já começam a questionar algumas coisas, né, já nesse período de gestação aí. Então, quem já estiver fazendo acompanhamento psicológico é muito legal, né? Tem alguns psiquiatras que falam muito sobre isso também, do acompanhamento pré, né, antes desse filho nascer, né, da chegada desse bebê. Então é muito legal, porque a gente já vai trabalhando e fortalecendo emocionalmente essa mãe para as coisas que podem vir depois. O que acontece é que algumas pessoas não fazem, e tudo bem. E aí, assim, se a gente perceber, se o médico constatar, houver a necessidade de um encaminhamento psiquiátrico para uma depressão pós-parto, a gente entrar com medicamento. Ou só apenas o período do baby blues, que por si só é muito difícil, procurar espontaneamente um auxílio de um psicólogo ou alguém dar essa dica é muito importante, porque aí essas questões são trabalhadas lá. Então a gente vai ressignificar as construções que a gente tinha antes desse bebê, as frustrações, as preocupações, esses medos, vamos fortalecendo, engajando essa mãe e potencializando tudo que ela pode fazer, o que ela pode dar e a potência que é ser mãe aí, para ela estar fortalecida e lidando com essas adversidades. Porque assim, a gente sabe que quando a gente brinca um pouco no consultório, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque assim, todas as mães, o que elas têm são sentimentos de culpa por diversas razões, por ter feito demais, ter feito de menos, não ter feito, detalhes, desde coisas pequenas para esse bebê até coisas grandes. Então a gente precisa trabalhar esses sentimentos de culpa, todas essas angústias e ansiedades que a gente vão fervilhando aí na cabeça de uma mãe, né? Então, assim, no consultório, o que as pacientes trazem são coisas diversas. Eu tenho muitas pacientes que eu acompanho nesse período desse planejamento, né? De querer engravidar, depois como que vai ser essa gestação, depois como está com esse bebê. Então, muitas vezes tem uma pausa, mas logo que o bebê nasce, né? Porque elas estão super envolvidas aí nos cuidados, né? Com esse bebê e se adaptando, mas muitas delas, quando já estão comigo antes, elas retomam, né? Passa um tempo, aí passa uns 3, 4 meses, logo nos 4, 5 meses, quando elas vão começar a voltar a trabalhar, elas voltam para um consultório muito assim. Por exemplo, enquanto eu tô em casa, depois de toda aquela coisa inicial, aquelas inseguranças, eu me adaptei ao bebê. 4, 5 meses depois também, vou ter que sair, vou ter que voltar para o mercado de trabalho, como que vai ser isso? Então, também elas retomam aí. Então, são várias fases aí, né? Desde o nascimento e à medida que ele vai crescendo, que a gente precisa ter um cuidado e uma atenção com essa saúde mental também. Então, já estendendo um pouquinho. Então, primeiro eu preciso aprender a estar com esse serzinho, depois eu tenho que aprender a deixar ele com alguém também. Então, assim, é uma dualidade, né? Então, é bem difícil aí. E eu acho que, assim, uma coisa que a doutora também disse, né, da rede de apoio é muito importante, né? As pessoas estarem atentas e ajudarem essa mãe. Então, como que cuida dessa saúde mental? Tentando, na medida do possível e de acordo com as possibilidades, dormir, né? Porque a gente sabe que a privação de sono no início é muito difícil. Então, tentando manter uma alimentação minimamente adequada, saudável, né? Porque as mães, normalmente, quando se tem suporte, até conseguem se alimentar um pouco melhor, mas às vezes, quando são sozinhas, isso a prioridade consigo mesmo é outra. Então, a gente sabe que privação de sono, falta de alimentação adequada, a gente prejudica a saúde mental. Então, a gente precisa ingerir água, né? Então, a amamentada dá muita sede, a ingestão de água, e às vezes a mãe não lembra disso. Então, tantos médicos vão orientar quando as pessoas que estiverem com ela, olha, quer uma água, quer um lanchinho, você quer isso, né? Então, é desde auxiliar, dar um espaço tranquilo para a hora que ela for amamentar também, né? Até esses cuidados básicos. Então, assim, você deu de mamar, eu vou cuidar do bebê enquanto você descansa um pouquinho. Então, são essas pequenas delicadezas do dia a dia, de uma rotina de uma mãe com recém-nascido, que as pessoas à volta podem fazer, e esses cuidados vão auxiliando a saúde mental dessa mãe, né? À medida que ela vai estando mais tranquila, se sentindo acolhida, amparada, que tem com quem contar. Então, você ter alguém com confiança, depois que eu dei de mamar pro meu bebê, para eu deixar esse bebê com alguém, isso é muito importante. Enquanto vai cuidados básicos, eu posso tomar um banho em paz nesse sentido, né? Então, são coisinhas que pra gente são pequenas, mas nesse cuidado fazem toda a diferença. Então, tem um acolhimento, então isso ajuda a saúde mental também dessa mãe. E qual é a fase mais difícil que a mulher apresenta após o parto? Então, eu acredito assim, na prática, o que a gente vê, em geral, assim, os primeiros 15 dias,
a 1 mês de vida, né, do bebê, que é onde a mãe está aprendendo a lidar com essa criança e a criança também, né, que ela tá, né, saiu do útero, né, que é onde ela estava no quentinho, né, no local quieto, né, onde ela tinha de tudo ali, né, muito, né, natural, muito automático, e agora ela tá tendo que aprender a lidar com o mundo aqui fora, né? Então ela traz algumas demandas que para a mãe que também está aprendendo a lidar com aquela criança. Eu acho que os primeiros 15 a 30 dias são os mais difíceis. Até 3 meses de vida, o bebê ainda está passando pelo período de esterogestação, né? Que é uma teoria aí que traz que é como se fosse o 4º trimestre da gestação. Então, o bebê ainda tem vários sintomas, né, de choro intenso, pela questão mesmo de estar se adaptando fora do útero. Então, é importante a mãe saber que existe essa teoria, né, que a gente vê na prática, que acontece, né, e que quando a gente faz algumas medidas com a criança, como se fosse simulando a vida uterina, ajuda muito, né, a criança a se acalmar e, por consequência, a mãe também, né? Então, nesse período, até 3 meses, quando a criança começa a chorar muito, ou até antes, né, para a gente evitar, mas existe o fato da criança chorou, coloca no colo, né, bastante. Esse é um período que demanda muito de colo, né, materno, ou do pai, ou da rede de apoio em geral. A gente também indica muito o ruído branco, que ajuda mesmo, parece que tira com a mão o chorinho da criança. Então, depois que a gente, né, viu todas as necessidades básicas do bebê, né? Então, fome, sede, xixi, cocô, né? Já trocou a fraldinha e a criança continua chorando. Tem essas medidas aí, né? Colo, ruído branco, um barulhinho que vai similar o barulhinho do útero. Então, tem barulhinho de chuva, tem barulhinho como se fosse um loungezinho. Então, a criança acalma. E outra posição também que é legal, além do colo, é colocar a criança deitadinha com a barriguinha para baixo, em cima do antebraço né, do pai ou da mãe, ou de quem for pegá-lo no colo, também ajuda. Então, colocar a criança nessa posição ajuda também, tá? Então, assim, tô colocando já umas dicas aí para ajudar essa mãe, né? Nesse momento aí difícil. Mas, em geral, o que a gente vê na prática, os primeiros 15 a 30 dias são os mais difíceis. Mas aí tem as questões que a Natália trouxe, né? Tem as questões de, depois que ela começa a aprender a lidar com o bebê, aí depois tem essa fase em que ela precisa deixar a criança com outra pessoa para ela trabalhar, né? Aí já passa um pouquinho do puerpério também, né? Anteriormente, a gente falou sobre a rede de apoio. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a importância de ter ou de construir essa rede de apoio para uma mãe que acabou de ter o nenê. Acho que essa mãe precisa se sentir segura, né? Então, o apoio vai desde
de trazer segurança, né, até diminuir as coisas que ela vai precisar se preocupar, né. Então se você tem alguém para ajudar, por exemplo, nas tarefas de casa, então tem um mundo novo, né, que quando o bebezinho nasce ela tá descobrindo. Então se a gente tem alguém para fazer as coisas de casa, cuidar da comida, fazer isso enquanto ela pode se dedicar, voltar a energia dela para entender esse bebezinho, conhecer, amamentar e todos os cuidados que o puerpério necessita, eu acho que auxilia nesse sentido, é uma preocupação a menos, é uma ansiedade a menos, né, a gente consegue estar focado lá naquele momento. Tem esses cuidados que a gente acabou já falando também, com comida, com alimentação, né, um acolhimento aí dessas ansiedades, então uma rede de apoio onde ela possa dizer das dificuldades também, né, e assim, é essa atenção, né, então é muito engraçado que o que as mães reclamam bastante também, né, quando nasce bebê, só olham para o bebê, ninguém olha mais para essa mãe, né, no começo. Então, ter alguém que a olhe, que entenda essas necessidades, que tente compreender, que está atento também, é uma forma de cuidado e, consequentemente, a deixa mais acolhida. Acho que essas são algumas coisinhas que a gente pode dar uma pincelada novamente aí. Sim, é muito difícil sozinha, né? É uma tarefa árdua, né? A mãe tá sentindo dor, né? Naquele momento ali no início, né? Assim que nasce o neném, né? Se o parto for cesárea, se for cesárea, ou até às vezes parto normal, se precisar, né? De fazer fazer alguns pontinhos ali no local. Então, tá com dor, tá cansada. Então, assim, ela precisa de ajuda. E tem todas as questões hormonais aí, que é um turbilhão de hormônios que sobem e descem. E que, é, né, se o período pré-menstrual já mexe bastante com a mulher, imagina o fato de ter um filho, né? O quanto mexe com os hormônios. Então, assim, essa mãe precisa de ajuda. Precisa muito. Quais os estímulos necessários ou então orientações para ter uma amamentação adequada? Existem alguns estímulos, sim, que assim, mais diretos, né? Como a gente já falou anteriormente, né? O hormônio que faz a ejeção do leite é a ocitocina. E para maior liberação desse hormônio, a ativação dos sentidos humanos é fundamental. Então, a mãe sentir-se contente com o bebê, pensar no bebê com carinho, ouvir os sons do bebê, tocar o bebê, isso tudo faz liberação de ocitocina. E aí, com isso, melhora a amamentação. Então, eu acho realmente esse hormônio ele também é chamado hormônio do amor, né? Então nada mais é do que você amar essa criança, e aí ocorre, né, a liberação do hormônio e ajuda a amamentar. Em contrapartida, quando está estressada, aumenta cortisol, que diminui a liberação da ocitocina e aí atrapalha na ejeção do leite. Então é importante relaxar, vivenciar esse momento, né? Ter a rede de apoio exatamente para ela estar mais descansada, para cuidar da criança, conseguir se doar, né? Porque quando a gente está cansada a gente não consegue se doar, é muito difícil, né? E tendo essa rede de apoio, ela vai conseguir se doar melhor, cuidar melhor dessa criança. Como a doutora estava explicando, né, então à medida que a gente tem o toque, a gente amamenta, a gente olha, tem a liberação aí da ocitocina, né, desse hormônio do amor, a gente começa a criar um vínculo, né, a gente começa tanto a mãe trazer segurança para esse bebê, né, enquanto esse bebê se sentir acolhido, se sentir protegido, né, então a gente vai construindo aí, né, essa relação de amor, né, de afeto, onde
um e outro vão se completando aí nesse momento único, né? E isso influencia esses cuidados, esse carinho, esse afeto. Então a mãe passa a entender esse bebê passa a se sentir seguro, né? E entender aí, ver esse cheirinho dessa mãe e tudo isso. Esse vínculo, né? Esse desenvolvimento aí de afeto é muito importante para a gente desenvolver a subjetividade do bebê, né? A criança se sentir uma criança segura, acolhida, né? Ter o afeto, isso é muito importante. E aí a gente vai, acho que também vou deixar aqui um pouquinho pra gente pensar, mas isso não amamentar, isso não acontece? Não, né? Tem outras formas também da gente construir esse vínculo, esse afeto e essa proximidade aí para amamentação, quando às vezes tem algumas mães que não conseguem, tentam, mas infelizmente não rola da forma que elas gostariam, né? E acabam trocando aí as vias. Então, assim, através do copinho, né, de dar o leite de outras formas aí também, ou complementar com fórmula. Então, esse momento de estar com o bebê, de estar lá, de entender, de olhar, dessa troca, né, desse carinho, a gente também vai construindo uma relação segura entre ambos, tá? Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente tentar desmistificar isso que a gente acha que talvez, assim, só amamentar que a gente vai ter que construir esse vínculo com essa mãe e bebê. Não, começa nesse período, a gente tem outras formas e a gente vai ao longo da vida, né? Construindo à medida que a criança vai crescendo, esse bebê também vai ficando um pouquinho maior, também tem outras formas e a gente vai nos adaptando. O importante é essa mãe se conectar com esse bebê. Qual a influência da amamentação no vínculo entre a mamãe e o bebê? Exatamente do jeito que eu comentei antes, né? Com toque, com olhar, com ouvir o bebê, pensar no bebê com carinho. Isso tudo vai liberar o hormônio do amor, né? Que é o que a gente falou. E isso para o bebê, ele perceber esse afeto da mãe por ele, isso é muito importante para a construção até emocional desse indivíduo, né? Principalmente nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, como a Natália falou, não é só através da amamentação, né? Mas todas essas questões de você demonstrar carinho, segurança para essa criança é importante para ele ficar preparado emocionalmente, né? Construir a questão emocional dele, né? Inclusive, a gente vê em crianças adotadas, né, que nesses primeiros 2 anos de vida não recebem afeto, né? Se chega já mais tarde, né, na família que adota, né, a gente tem uma dificuldade maior para essa criança se relacionar, né? Então, é importante, assim, ter o afeto nesses primeiros 2 anos de vida, principalmente, né? Para essa criança se desenvolver bem emocionalmente. E vocês podem falar um pouquinho pra gente, tanto na visão como psicóloga, quanto na visão como pediatra, da importância do pai durante a amamentação? O pai, né, eu acho que ele entra junto aí com tudo que a gente disse um pouquinho dessa rede de apoio, né? Então, em relação à amamentação também, né? Então, assim, o pai, ele vai precisar apoiar essa mãe, acolher, né? Também começar aí, para além da amamentação, né? Aprender a conhecer esse bebê, né? Então, assim, enquanto a mãe tá amamentando, o pai depois pode colocar para rotar, às vezes alguns casais dividem dessa forma, e vou trocar enquanto você descansa um pouquinho. Então, tá junto aí nesses cuidados, né? Tanto para cuidar da mãe, dessas necessidades que a gente falou aqui diversas vezes, que ela vai apresentar desse cansaço, desse suporte emocional, porque ela vai ter uma variação de humor muito, muito grande, quanto também para construir esse vínculo com esse bebê,
né? Então, assim, dar esse suporte, né? Tá junto, né? Também começar a construir essa via aí de comunicação com esse bebê, né? Através do colo, do carinho, da mesma forma que a gente estava falando agora na amamentação afetiva aí, que a mãe vai fazer com esse bebê. Então, é a troca, é o cuidado, é o cheirinho, é o aconchego, né? O abraço. Então, eu acho que ele tem a principal papel do pai, do companheiro, da companheira aí, dessa mãe, é, estar ao lado aí dessa mãe e desse bebê e começar a se envolver nesse processo, né? Eu sei que nesse começo é muito mais a mãe e o bebê, mas tem várias divisões ou cuidados mínimos que o pai pode ter tanto com o bebê quanto com a mãe, que vai validando esse papel, né? E uma coisa que eu vou levantar aqui também um pouco para a doutora talvez complementar, né? Acho que assim, uma coisa que a gente pouco se fala, mas a gente precisa também se atentar ao quadro emocional desse pai também no período do puerpério, tá? Porque assim, tem ficado, eu tenho ouvido cada vez mais no consultório também, né? Essas alterações de humor desse pai, por conta da privação de sono, são os pais às vezes que são super participantes, e eu acho que não é participar para ajudar, eu acho que é um dever enquanto pai estar lá, também é uma obrigação estar junto, né? Não é uma ajuda, é o papel dele, que ele vai construir essa paternidade através desses cuidados iniciais no início de vida, tanto com a companheira quanto com o bebê, mas é uma coisa que tem sido algo mais recente, né? Mas as alterações emocionais, as inseguranças, as irritabilidades também que dá uns sentimentos aí mais entristecidos desse pai também, que ficam nessa variação de rotina nesse início, aí nesse primeiro mês, né, quando esse bebê chega em casa, que priva sono, que quer participar, que quer fazer, que quer estar junto, e que é muito legal tudo isso, mas também a gente tem percebido esse impacto aí, né, então acho que, não tô dizendo para os pais não ajudarem, acho que eles precisam sim, só que a gente vai também aumentar a nossa alerta para cuidar emocionalmente tanto dessa mãe quanto desse pai, porque todo esse processo vão reverberar nos dois. Eu acho que foi uma coisa interessante ao longo aqui da nossa conversa. Eu pensei, acho que vamos falar também desses pais aí. Talvez é uma novidade. Sim. E uma das coisas interessantes que alguns casais fazem, e eu vejo que dá super certo, até antes do bebê nascer, eles combinam, né, um pouco assim, quem vai fazer o quê, né? Fazem umas divisões assim de tarefas que ajuda bastante assim no jogo, sabe? Então, acho que dá super certo quando combina, quando conversa, e divide, né? Divide as tarefas, né? Porque realmente, se também tirar tudo da mãe e dar tudo pro pai, vai dar zebra, né? Não vai dar certo. E chegou agora aquele momento, né? Onde a gente compartilha alguma história, né? Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma história de paciente que até hoje vocês lembram e gostariam aqui de contar para quem está nos ouvindo. Eu tenho, eu já atendi, né, assim, várias mães, né, em que, assim, só o fato de explicar sobre essa parte química, né, da amamentação e todas tudo que a gente trouxe aqui, né, nesse podcast, já ajudou essa mãe a amamentar, a descer o leite. Então, assim, por isso que eu acho que é importante a gente realmente divulgar essas informações, por mais que a gente tenha muita informação hoje em dia, mas vale a pena a gente continuar repetindo, porque realmente ajuda na prática, né? Então, assim, eu já tive paciente, né, mãe, de falar assim, nossa, doutora, ainda bem que a senhora me falou isso, a senhora me trouxe uma esperança de eu conseguir amamentar minha filha, que eu queria tanto e tudo. E aí dá certo, sabe? Então, às vezes só precisa de um estímulo, de um apoio, né, positivo, para ela conseguir amamentar essa criança, né? Então, dizer que é possível, dizer que ela vai conseguir, de dar
ideia de que ela precisa de rede de apoio, né? Falar que não precisa ser exatamente a família, ela pode criar essa rede de apoio, né? Com os amigos, com os avós, com os vizinhos, né? Quem não tem condições de contratar. Então, dar essas ideias para essa mãe, às vezes a gente abre uns horizontes, né? E aí ajuda a amamentar essa criança, porque a maioria, assim, muitas mães querem amamentar. Quem não quer, tudo bem, a gente respeita também, porque isso é uma coisa da família, né? O que eles vão decidir sobre isso, né? A gente só está aqui para dar informação do que é o melhor, mas sempre quem vai decidir o melhor realmente para a criança e para a família são, né, os responsáveis pela criança. Então, mas é muito gostoso de ver, assim, quando a gente dá essas informações que para a gente acaba sendo simples e tudo, mas que na prática a gente vê que funciona, né? Então, é muito prazeroso também para o profissional, para nós como profissionais de saúde, ver que funciona, a gente dá a informação, né? Chegamos ao final do nosso podcast e eu gostaria de agradecer a vocês, doutora Vivian e Natália, pela participação e também por falarem sobre a importância da relação entre mãe e filho durante a amamentação. Eu que agradeço o convite, adorei participar, adoro falar sobre a amamentação, fico à disposição para outros momentos e o meu nome lá, né, do perfil do Instagram é doutora.vivian_Oliveira. Quem quiser tirar mais alguma dúvida pode entrar lá no meu direct, estou à disposição, tá? E eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de termos batido esse papo aí, esclarecer algumas dúvidas aí, desmistificar alguns assuntos, né? Eu acho que a amamentação é um assunto muito amplo aí. A gente poderia ficar aí mais um tempão conversando. Acho que assim, eu gostaria de deixar, antes de me despedir, de agradecer um alerta. Então, assim, tá difícil, não tá conseguindo, tem sentido coisas diferentes, né? Ou comenta com o seu médico, com o seu obstetra, com o pediatra, procura ajuda especializada, procura um acompanhamento psicológico. Então, tudo que a gente puder auxiliar nesse processo, eu acho que é legal a gente se conscientizar de procurar ajuda, e tá tudo bem procurar ajuda, né? Como a doutora falou, se informar é o melhor caminho, tá? E é isso, eu queria agradecer a oportunidade. Se alguém quiser entrar em contato, né, pelo LinkedIn, a Natália Reis Morandi, pode me mandar mensagem, né? Também tem um Instagram aí me procurando como Natália Reis, e a gente vai estar falando, vai estar dando sequência e seguimento a essas orientações aí. Queria agradecer vocês duas aí pela essa troca muito enriquecedora. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo na sua plataforma de áudio preferida.